Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo João, capítulo 7. Versículos de 40 a 53. Naquele tempo, Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: De fato, esse homem é mesmo o profeta. O Messias não virá da Galileia? Outros diziam: A Escritura não diz o que o Messias será da descendência de Davi e que virá de Belém, povoado de onde era Davi? Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus. E eles perguntaram: Por que não o trouxeram? Nunca alguém falou assim como este homem. Também ele enganou vocês. Você já conheceu algum dos principais ou algum dos fariseus que acredita nesse homem? Mas esta multidão não sabe a lei de Moisés. Então os fariseus disseram aos guardas. E por isso são malditos. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: De acordo com a nossa lei, um homem não pode ser condenado sem primeiro ser ouvido e ter-se conhecimento do que ele faz. És tu também da Galileia? Examina as Escrituras e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um voltou para sua casa, e Jesus também se retirou. palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado da quarta semana da Quaresma, temos o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 a 53. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós vemos que a multidão das pessoas estavam divididas. Algumas pessoas diziam que Jesus era verdadeiramente um profeta. Outros da multidão já falavam: Jesus não é só um profeta, mas Jesus é o Messias, o enviado de Deus, ungido. Porém, já outras pessoas, mais especificamente os escribas, doutores da lei, já diziam: ele não é o Messias. Por quê? Porventura o Messias virá da Galileia? Diz as Sagradas Escrituras que o Messias seria da descendência de Davi e virá de Belém, povoado onde era de Davi. Vejam, meus queridos irmãos, queridas irmãs. E já no meio daquela multidão estavam os soldados, os guardas do templo, que foram lá para prender Jesus. Só que eles não prenderam Jesus. E quando os sacerdotes, fariseus, os inimigos de Jesus, perguntaram: por que vocês não trouxeram Jesus? Por que vocês não prenderam Jesus? E preste atenção, na resposta
que os guardas do templo vão dizer a respeito de Jesus. Eles disseram: ninguém jamais falou como este homem. Olha que interessante. Ninguém jamais falou como Jesus. E aí então, os chefes dos sacerdotes disseram: também vós deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente não conhece a lei, é maldita. Olha o ódio que tinham os sumos sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, os escribas. Eles, já no coração deles, tinham ódio de Jesus e queriam a todo custo matar Jesus. Mas no meio deles tinha um que não tinha ódio no coração: Nicodemos. Nicodemos, aquele fariseu que foi encontrar com Jesus às escondidas. Nicodemos, ele vai dizer: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Nicodemos, aqui ele vai dizer: será que a gente pode prender uma pessoa sem julgar? Não podemos, a lei não permite isso. E aí, os inimigos de Jesus, os sacerdotes, doutores da lei, já vão dizer: vai estudar, Nicodemos, e você vai ver que da Galileia não surge profeta. Meus irmãos, minhas irmãs, vejam o ódio que tinham com Jesus. Foi o mesmo ódio que também tiveram com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, na primeira leitura de hoje, Jeremias 11, versículos 18 e 19, vai dizer assim: Jeremias diz: eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabiam que tramavam contra mim. O profeta Jeremias, ele se compara como um cordeiro, sendo levado ao matadouro, sendo levado ao sacrifício. Veja aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, que como vai sofrer o profeta Jeremias. Por que vai sofrer? O profeta Jeremias sofre porque era um homem de Deus. Ele sofre porque pregava a palavra de Deus, ensinava como Deus pedia a ele. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, os inimigos de Jeremias vão dizer: vamos cortar a árvore com toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para que o seu nome jamais seja lembrado. Olha a maldade dos inimigos de Jeremias. Aqui também nós vemos a maldade dos inimigos de Jesus. Os inimigos de Jesus também queriam eliminar Jesus, queriam cortar Jesus da vida no meio deles, para que o seu nome não fosse jamais lembrado. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, as pessoas más. O que as pessoas más são capazes de fazer? Hein? Capaz de eliminar quem é bom, quem é justo. Veja a maldade das pessoas, para que jamais o seu nome seja lembrado. Coitado daqueles que pensaram que o nome de Jeremias jamais fosse lembrado. É lembrado até hoje. Aqueles que queriam eliminar Jesus, o nome de Jesus é lembrado até hoje.
Meus queridos irmãos, queridas irmãs, tem uma passagem também na leitura de hoje, que é a oração de Jeremias, que diz assim: E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça, prescruta os afetos do coração, conceda que eu veja a vingança que tomarás contra ele, pois em ti confiei minha causa. Aqui, meu irmão, minha irmã, o profeta Jeremias, ele ainda não havia conhecido Jesus. Porque Jesus, ele vai pedir: orai por aqueles que vos perseguem, amai os inimigos. Aqui, meu irmão, minha irmã, na nossa oração não pode ser como a de Jeremias, desejar vingança para aqueles que nos prejudicam, para aqueles que nos fizeram maldade. Aqui nós devemos fazer o seguinte: devemos rezar pela conversão daqueles que fizeram maldade, aqueles que nos caluniaram, aqueles que zombaram de nós, rezar pela conversão. Meu irmão, minha irmã, vamos pedir a Deus esta graça hoje, de sermos fortes perante as perseguições. Quem está no caminho de Deus, quem é de Deus, quem é da verdade, pode preparar para ser perseguido, rejeitado, caluniado, zombado. Que Deus nos dê força, também que nos dê a graça de perdoar a quem nos faz o mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e desça sobre você, sobre a sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te ilumine, muita paz, saúde e felicidade. Você que está nos acompanhando, convido a compartilhar este importante vídeo. Compartilhe na rede social.